Muito boa noite a você que está chegando, que está entrando aí na nossa live de hoje, para o nosso bate-papo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 4 da Evangelii Gaudium, que é a dimensão social da evangelização. Bem-vindo, Nando de Pedralva, bem-vindo a todos os irmãos e irmãs que estão chegando aí. Bem-vindo, Xará. Boa noite, Xará, tudo bem? Boa noite aos nossos acompanhantes aí desta live de hoje. Boa noite, bem-vindo. Que bom que deu tudo certo aí, a missa acabou, aqui também, e a gente pode bater o nosso papo aqui dessa noite. Vamos esperar o pessoal chegar, o pessoal está chegando aí, a Bruna já entrou ali, a Sônia, sejam todos bem-vindos, boa noite, Graça, boa noite, Sônia, boa noite, Fran. Boa noite, Luiz. Boa noite, Guilherme. Hoje, quem disser aí boa noite, Padre Jean, vai ter que dizer qual dos dois. Isso. Vamos chegando. Meu irmão. Olha, Pedro, boa noite. O Pedro disse que não queria assistir essa live não, Padre Jean Paul. Por quê? Porque ele não conhece esse outro padre que está conversando com você, não. Olha só, que horror! Nunca viu falar o nome desse padre, que é o interlocutor da noite. Imagino mesmo. Ah, Pedro. Padre Carlos Henrique. Está chegando aí, ó, o nosso grande interlocutor da semana passada. Tem até vergonha de ficar aqui nessa cadeira hoje. Falou tão bonito. Foi muito bom, né? E olha, é recorde nos acessos do YouTube, viu? De todas as lives, a live do Padre Carlos Henrique até agora é a que mais acessos teve. Boa noite, Alessandra, Francisley. Boa noite, Jéssica Monteiro. Isso vai acolhendo aí todo mundo que você vai enxergando aí, que eu nessa distância enxergo muito pouco. Cônego Sérgio, Padre Joaquim estão presentes aí também. Esses dois são fiéis. Toda quinta-feira estão aí. Que bom. Ali o Ronaldo, aqui da nossa Boa Esperança também. Bom, acho que já temos aí bastante gente, podemos começar a nossa conversa de hoje, né? Boa noite, Gabriel. Vamos lá. Então, antes da gente começar, eu tenho uma propaganda de praxe no início de toda a nossa, de todo o nosso bate-papo de quinta-feira. Vocês até já sabem, né? A nossa arte de divulgação é feita pelo Gustavo, da Opção Artes Gráficas de Varginha. E se você quer uma arte bonita, feita com sentido, com espiritualidade, pede para o Gustavo. A Miriam vai colocar aí nos comentários o e-mail do Gustavo para que você possa aproveitar os serviços, os bons serviços do Gustavo e da Opção Artes Gráficas. Serviço de qualidade, com bom preço e feito por quem conhece o ambiente da igreja, por quem vive na igreja e por isso sabe fazer um serviço adequado à nossa linguagem, ao nosso jeito de evangelizar. Quer uma arte digital ou impressa? Pede para o Gustavo, pede lá na Opção Artes Gráficas de Varginha. Nós estamos aprendendo a fazer esses bate-papos aqui online nesse tempo de pandemia. Então, nós vamos buscando formatos que sejam adequados a esse tipo de transmissão.
A semana passada nós fizemos perguntas ao padre Carlos Henrique, mas acho que ficou parecendo muito prova oral. Então, eu pedi ao padre Jean que essa semana a gente tentasse um outro formato. Então, nós vamos fazer um pouquinho diferente. O padre Jean vai nos apresentar o capítulo 4, a dimensão social da evangelização, aí uns 20, 25 minutos, e depois da apresentação dele é que nós vamos dirigir a ele as nossas perguntas. E aí, você que quer fazer pergunta, coloque aí nos comentários a sua pergunta. A Miriam está lá na casa dela. Quero cumprimentar a Miriam hoje de modo especial, porque o esposo dela acaba de perder há alguns minutos uma tia, mas mesmo assim a Miriam está lá a postos para anotar a sua questão e fazer chegar aqui até nós. Então a gente começa com o meu xará nos apresentando essa que é a nossa quinta live, o 4º capítulo da Evangelii Gaudium. Xará, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por partilhar conosco essa noite. Mais uma vez, boa noite, Padre Jean Paul, meu xará, meu amigo. É uma alegria participar dessa live com você e com tanta gente boa que está aí. Tem até o Marcelo do Espírito Santo, ó, acabou de mandar um oi, Jean, ali. Olha só. Marcelo, e tanta gente boa que está aí com a gente. E eu quero começar com 3 pontos nesses meus primeiros momentos. Primeiro, contando uma historinha minha, depois fazendo 2 comentários extra-texto e depois tentando passar rapidamente, sumariamente, pelo texto, destacando algumas frases. Primeira historinha boa para o pessoal aquecer e entrar na história. Quando o Padre Jean me propôs a conversa, a primeira coisa que eu fiz foi o meu documento da Evangelii Gaudium. E na hora que eu peguei ele, eu lembrei de um fato da minha vida no seminário, que estava lá no primeiro ano de filosofia, o Padre Manuel Marques dava aula para nós de tópicos do cristianismo, acho que era essa matéria. E numa dessas aulas, ele perguntou assim na sala: quem tem o compêndio do Concílio Vaticano II? E eu levantei a mão na hora, né? Querendo ser Caxias. E só eu levantei a mão. Mas eu fiquei tão importante naquela aula. Nossa, eu sou o único aluno que tem um compêndio do Concílio Vaticano II. Fiquei me sentindo assim, os colegas até perceberam, tenho certeza. Aí fui correndo no quarto buscar o compêndio do Concílio Vaticano II. Quando eu cheguei na sala com ele, o Padre Manuel, que é muito mais esperto que eu, muito mais astuto, um professor muito bom, olhou para o livro e falou assim: nossa, tão branquinho, tão novinho, nunca foi usado. E aí aquela minha vaidade de ser o único aluno que tinha o livro não valeu de nada. De fato, nunca tinha sido usado. Eu nem sabia o que era aquele livro, apenas tinha levado para o seminário e depois fui conhecer. Por que dessa história? Porque eu peguei o meu livro aqui e ele está um pouquinho velhinho, não tanto como deveria, mas está assim, um pouco amarelado de leitura, já está um pouco esgarçado as páginas e muito escrito. Na hora que eu fui ler, tem muito risco, tem muita coisa escrita, quer dizer, eu aprendi a lição, né? Desde 2013, eu já li mais de uma vez, já participei de alguma conferência, e engraçado que eu fui lendo de novo esse capítulo e fui querendo grifar outras coisas, como é que muda a cabeça da gente, né? Acabou que eu grifei quase tudo. O que eu achei interessante lá mudou agora e recheou mais o texto. Mas é um convite à historinha, para a gente ler, né? De que vale um livro branquinho guardado na estante, se a gente não conhecer o seu conteúdo, um conteúdo tão bonito, tão importante. É a primeira parte desse primeiro momento. Segundo, eu estava lendo alguma coisa hoje à tarde sobre um comentário sobre o texto
antes ainda de falar dele por dentro, e aí eu encontrei um textinho do Dom Demétrio Valentini, que é um bispo muito conhecido no Brasil, de uma envergadura aí nas questões sociais, alguém importante para nós, e ele acalmou meu coração, falou assim, vai para essa live com calma, porque ele disse assim, este capítulo sobre a vinculação do Evangelho com as questões sociais é o mais difícil e o mais complexo de toda exortação evangelical. Então, assim, se eu titubear aqui é porque é difícil. Se até o Dom Demétrio achou difícil, quem dirá eu, esse pobre Jeanzinho aqui da Boa Esperança. E ele continua, tanto mais precisamos refletir em conjunto e cultivar nosso compromisso cristão, de sermos ao menos tempo possível o povo de Deus chamado a viver em comunhão com Ele e simultaneamente sermos uma igreja que fortalece os laços de fraternidade com toda a população. Então achei muito legal trazer isso, porque é o sentimento do Papa neste documento. Nós precisamos ser cada vez mais o reino de Deus. Isso poderia ser o resumo deste capítulo. O que é a dimensão social de evangelização? Tornar o mundo, tornar a sociedade cada vez mais parecida com o reino de Deus. E ainda achei um texto de um teólogo jesuíta lá de Paris, na França, chamado Christophe Theobald, não sei se o padre Xará já escutou falar dele, achei muito interessante e quero trazer aqui um comentário dele também. Ele diz assim, o ensino social da igreja ocupa lugar decisivo nos dois grandes textos do Papa Francisco. O 4º capítulo da Evangelii Gaudium, que nós vamos ver hoje, escrito em 2013, chamado A Dimensão Social da Evangelização, e a encíclica Laudato Si. O Papa convocou o ano da Laudato Si, né? Quem sabe a gente vai ter aí trabalho para os próximos passos aí da nossa nova forma de ser igreja pelas redes sociais. Né? Esses dois textos complementam-se um ao outro. E o segundo, a Laudato Si, remete diversas vezes ao primeiro, o 4º capítulo do Evangelii Gaudium. Aí ele faz um adendo que eu não prestei atenção nas outras falas, se foi retomado, mas que achei muito interessante. Segundo o padre Theobald, uma chave de leitura para Evangelii Gaudium é o vocábulo estilo. Esta palavra aparece 22 vezes no texto. O Papa insere no conceito de ensino social da igreja este elemento essencial para ele, estilo. O texto vai apontar, então, estilo de vida nas cidades, estilos de vida no campo rural, vai apontar estilo de vida que exclui os outros, estilo de vida individualista que é próprio dos pagãos e uma série de outros estilos que o Papa aponta. Diante desses estilos, que a gente poderia chamar mundanos, o Papa propõe o estilo de vida do Evangelho. Lá no número 168, ele vai dizer do estilo de vida do Evangelho. A Evangelii Gaudium, portanto, distingue dois planos diferentes. Os nossos estilos, constituídos das nossas culturas, muitas vezes marcados pelo mundanismo, e o estilo de vida do Evangelho. E por que eu achei importante trazer isso? Porque a dimensão social da evangelização é justamente este estilo de vida que o Papa nos convida. O Evangelho nos propõe uma forma de vivermos em sociedade.
de vivermos como irmãos, o cuidado com o outro, o bem comum, a dimensão social, a opção pessoal preferencial pelos pobres, é um estilo de vida proposto por Jesus no Evangelho. Então, eu também queria fazer este segundo momento com essas duas falas do Dom Demétrio Valentini e do padre Teobaldi ali, não tenho certeza se é padre, mas o teólogo jesuíta com certeza é, sobre... É padre, sim. Né, é um dos coautores daquela História dos Dogmas. Ah, que legal, que legal. E então acho que essa chave de leitura sobre os estilos é interessante, né? Qual estilo de vida nós escolhemos para nós? Nós queremos para a nossa vida, né? Será que é o estilo de vida do Evangelho? Ou será que são outros estilos, muitas vezes mais atrativos pela mídia, mais veiculados, mais descompromissados, né? E eu acho que esse tempo de maré baixa que nós estamos vivendo, né, faz a gente pensar muito que estilo de vida eu estou levando, se ele tem a ver com o Evangelho. Eu assisto televisão de vez em quando e às vezes eu vejo umas coisas assim tão estapafúrdias que eu falo, isso não é estilo de vida de quem pelo menos conhece o Evangelho. Mesmo que não queira viver, pelo menos conheça, né? Palavras, gestos, expressões. Então, esse estilo de vida, eu acho que fala muito para nós aí. Acho que é por aí. E o terceiro ponto, então, já estamos aí com 60 e tantos participantes. Obrigado pela presença de todos. É dar uma passada rápida pelo quarto capítulo, a dimensão social da evangelização. A primeira palavra do Papa nesse texto é evangelizar, é tornar o reino de Deus presente no mundo. Que é uma síntese aí de todo o documento. Ele já começa terminando, né? A gente vai precisar compreender tudo o que significa isso, mas em síntese, evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. E aí eu que gosto um pouquinho de Bíblia, eu fico pensando tantas parábolas que Jesus usou para contar como é que é o reino de Deus, né? Uma festa farta, onde todos são acolhidos, uma sementinha que cresce, um pouco de fermento na massa, e esse reino de Deus que é simples, né? Que é próximo de nós, que está ligado às pessoas, ao jeito de ser, a um estilo de vida, né? Me fez pensar também, o Padre Rogério falava para nós assim, Padre Rogério Ferreira, espiritualidade é um jeito de ser, mais que um número de oração a seguir. Até a roupa que eu uso, até a comida que eu como é espiritualidade. Isso é estilo de vida, isso é tornar o reino de Deus presente no mundo, né? Então, começando esse capítulo, o Papa vai dizer: eu quero partilhar com vocês as minhas preocupações relacionadas com a dimensão social da evangelização. Precisamente por quê? Porque se esta dimensão não for devidamente explicitada, corre-se sempre o risco de desfigurar o sentido autêntico e integral da missão evangelizadora. Então, se nós não tivermos consciência do que é a dimensão social do Evangelho, a gente não evangeliza bem, e se a gente não evangeliza bem, a gente deixa de ser igreja. Que interessante essa ponderação do Papa. Ouvi rumores, li alguma coisa, que a reforma que o Papa propõe para a igreja vai ter no centro a missão, a evangelização. Então, para se ter uma boa missão, é preciso compreender a dimensão social do Evangelho, né? Se os nossos colonizadores soubessem um pouco, compreendessem um pouco melhor essa dimensão social do Evangelho, o Brasil, a América, seria outra coisa, né? Então, acho que uma má compreensão gera uma má missão e uma igreja que às vezes sofre, que às vezes padece, né?
E aí o Papa começa já na primeira parte do texto, dizendo as repercussões comunitárias e sociais do querigma. A evangelização sempre começa pelo querigma. Já trabalhei com o senhor na catequese, né, Padre Jean? E aí o querigma é o centro aí da evangelização. E o querigma possui um conteúdo inevitavelmente social, diz o Papa. No coração do evangelho aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. O conteúdo do primeiro anúncio tem uma repercussão moral, cujo centro é a caridade, o amor. O nome de Deus é amor. A relação entre os cristãos é de amor. Jesus pede ao Pai que nós tenhamos o mesmo amor que o Pai deu a ele. Que coisa maravilhosa. Então, no centro do querigma, o amor. E aí, o mistério da Trindade está envolvido nesse amor. A comunidade Trindade é uma comunidade de amor. E se a nossa comunidade quer parecer com a Trindade, ela precisa viver este amor. O amor fraterno anunciado na palavra de Deus, diz o Papa, é uma mensagem que frequentemente nos habituamos e repetimos, quase mecanicamente, mas sem nos assegurarmos de que tem uma real incidência na nossa vida. Quando a gente fala de mais uma coisa, a gente parece esquecer o valor principal dela, né? Eu amo todo mundo e às vezes eu não amo ninguém, né? Amo só a mim mesmo. Então, é preciso então recuperar o sentido deste amor. Como é perigoso e prejudicial habituar-se, habituar-se, que nos leva a perder a maravilha, a fascinação, o entusiasmo de viver o Evangelho da fraternidade e da justiça. E aí o Papa lembra alguns trechos da palavra de Deus, né? Sempre que fizeste isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que fizestes. Em Mateus, com a medida que medirdes, serei medidos, também em Mateus. Né? E não julgueis, não sereis julgados. Sede misericordiosos como o Pai, em Lucas. Nestes textos, diz o Papa, exprime-se a absoluta prioridade da saída de si para o irmão, como um dos dois mandamentos principais que fundamentam toda a norma moral. Então, a saída de si para o irmão é um dos dois mandamentos. Primeiro é amar a Deus, segundo é amar o próximo. E o Papa ainda cita o nosso Papa Emérito Bento XVI. Também o serviço da caridade é uma dimensão constitutiva da missão da Igreja e expressão irrenunciável da sua própria essência. Xará, eu estou quase vencendo meu tempo. Eu falo mais um pouco? Pode falar sim. Apresenta aí as outras partes para que a gente possa depois partir para as perguntas. Então tá bom. Não sei se o pessoal aí está seguindo bem, se eu estou falando muito rápido. Não, tá tranquilo. Então, o reino de Deus nos solicita uma vivência fraterna do amor, uma dimensão social, né? Nas Escrituras fica bem claro que a proposta do Evangelho não consiste só numa relação pessoal com Deus. Como falam isso pra gente, né? Você tem que cuidar das coisas de Deus e deixa que as coisas do mundo a gente cuida, para os padres, né? Então, a proposta é o reino de Deus. Amar as coisas de Deus, querer que Deus reine no mundo, que Ele reine entre nós, que exista uma vida social de fraternidade, de justiça, de paz, de dignidade para todos. Aí o Papa lembra Paulo VI, o desenvolvimento ou o progresso humano precisa levar em conta todos os homens e o homem todo. Ou seja, toda a humanidade precisa ser contemplada, mesmo os povos indígenas, muitas vezes esquecidos, né? Mesmo as comunidades de minorias que não são reconhecidas, né?
e o homem todo, em toda a sua dimensão, também no descanso, também no lazer, também no reconhecimento, não só no trabalho, muitas vezes escravo, né? Então, o homem todo e todos os homens, dizia Paulo VI. O mandato de Jesus, então, ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. A missão do anúncio tem destinação universal. O mandato de caridade alcança todas as dimensões da existência, todas as pessoas, todos os ambientes da convivência e todos os povos. Nada do humano lhe pode parecer estranho, disse os bispos latino-americanos e caribenhos na conferência de Aparecida. Que coisa bonita, né? Nada do humano pode lhe parecer estranho à igreja. A igreja, ela está intimamente responsável pela dignidade humana, pela vida do ser humano. A verdadeira esperança cristã, que procura o reino escatológico, gera sempre história. É muita coisa que a gente acha bonita, né? Vamos ver o que A religião, então, não deve limitar-se ao âmbito privado e serve apenas para preparar as almas para o céu. Isso não é verdade. Deus deseja a felicidade dos seus filhos e filhas também nesta terra. Aqui eu lembraria, acho que é Santo Irineu, não é? A glória de Deus é a felicidade. De Deus é o homem vivo. Então, o Papa cita aqui 1 Timóteo, né? Que os dons da criação é para o nosso usufruto, ou seja, nós temos que gozar da criação aqui nesta terra, neste mundo. E diante disso ele diz que a igreja precisa então lutar. Quem ousaria encerrar num templo, silenciar a mensagem de Francisco de Assis e da Beata Teresa de Calcutá? Eles não o poderiam aceitar. Então, dois exemplos fortes de um homem e uma mulher de Deus que lutaram pelo bem do mundo, na simplicidade. Né? Eles não poderiam aceitar ficar trancado dentro de uma igreja. Eles se fizeram igreja na evangelização do mundo. Aí eu até coloquei aí na internet esses dias, né, uma fé autêntica, que nunca é cômoda nem individualista, comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Uma fé autêntica não é cômoda e nem individualista. Ai daqueles que estão acomodados em casa, satisfeitos, né? Aliviados, que reza todos os dias suas 1000 orações, mas que não estende a mão para o irmão, né? Comporta sempre um desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. Queira Deus que a gente possa fazer alguma coisa de bom, né? Passar por este mundo fazendo o bem, como fez Jesus. O Papa lembra que no capítulo 2 da exortação, ele já falou de problemas sociais, citando-os: a crise do compromisso comunitário, a economia da exclusão, a globalização da indiferença, a idolatria do dinheiro, o dinheiro que governa ao invés de servir, a desigualdade social que gera violência, a corrupção. Então, ele já acenou disso em outro momento, algum irmão meu deve ter comentado sobre isso, e agora... Sim, nós conversamos com o Frei Guilherme. O Frei Guilherme, lá do capítulo 5. E agora ele vem dizer que esse capítulo não é um documento social, este documento não é um documento social, mas que ele reflete temas sociais. E nos aponta para o compêndio da doutrina social da igreja. Né? E aí ele fala bonito assim: nem o Papa nem a igreja possui o monopólio da interpretação da realidade social.
ou da apresentação de soluções para os problemas contemporâneos. É bonita essa humildade do Papa. Eu não sei tudo, a igreja não sabe tudo, mas nós queremos dialogar, queremos oferecer um pouco da nossa história, do nosso conhecimento. O Papa ainda afirma, mais bonito ainda, que ele não vai dar respostas para tudo. Não é a ambição dele, nem mesmo a sua missão. Ele conclui, às comunidades cristãs que cabe analisarem com objetividade a situação própria do seu país. Citando mais uma vez o Papa Paulo VI. E aí eu vi aquele videozinho do Dom Valmor hoje, né? Como presidente da CNBB, fazendo ponderações importantes para o nosso tempo. E também para a questão política, ele sempre dando uma palavra precisa para o momento oportuno, né? Isso é muito um deixar do Papa Francisco a oportunidade de mais alguém falar com ele, outros interlocutores no diálogo da igreja com o mundo, né? Sem que a igreja abra mão do seu papel, né? Isso é bonito, né? Não temos a única voz, temos uma voz, mas queremos estar no diálogo, né? Não é porque não somos a voz que não temos uma contribuição. Não venham nos mandar para a sacristia porque nós queremos estar na praça. Eu acho que é diferente querer ter a voz de querer ter uma opção de colocar a sua voz no diálogo, né? A serviço, né? A serviço. E uma voz que tem uma história, e uma voz que tem um processo, um desenvolvimento, que conhece muitas fases da história humana, que é perita em humanidade. Então, uma voz que pode contribuir muito para o diálogo com o mundo, né? Isso é muito importante. Aí o Papa Francisco afirma que duas grandes questões lhe parecem fundamentais nesse momento da história. E ele desenvolve nas próximas páginas do documento. A primeira é a inclusão social dos pobres. E a segunda, a questão da paz e do diálogo social. Então, a primeira ele desenvolve muito, é muito densa. A segunda ele desenvolve, mas tem muitos pormenores, então ele dá uma palavrinha sobre cada ponto assim mais rapidamente. E falando um pouquinho dessa primeira, inclusão social dos pobres, ele logo começa. Deriva da nossa fé em Cristo, que se fez pobre e sempre se aproximou dos pobres e marginalizados, a preocupação do desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade. Né? E aí o viés é esse. Cristo se fez pobre. Então, a igreja também tem que se fazer pobre. A evangelização passa por fazer-se pobre, por tornar-se pobre neste mundo. Né? Cada cristão e cada comunidade cristã são chamados a ser instrumento de Deus na libertação e na promoção dos padres. E para que possam integrar-se plenamente na sociedade. Isso supõe estar docilmente atentos para ouvir o clamor e socorrer os pobres. Aí aqui eu faço memória recente da nossa campanha da fraternidade, né? Ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele, fazendo eco da parábola do bom samaritano. Né? A parábola, quando a gente fala de parábola, uma pitadinha de Bíblia também, né? Ela não tem um personagem fixo, geralmente não tem um tempo, um espaço. Por quê? Porque ela serve para todo mundo. Serve para nós hoje. Quem é o bom samaritano? Quem não é o bom samaritano? Não é alguém que ficou esquecido lá no anal da história da igreja passada. Mas pode ser eu, pode ser você, né? Então, o Papa começa por aí. Ouvir o clamor, socorrer. E aí ele faz memória do Êxodo, né? Então, falar de libertação, falar de Êxodo, traz aqui algo que é a escola do Papa, né? América Latina, nossa teologia. Ele vai ressuscitar isso. Eu bem vi a opressão do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor,
conheço os seus sofrimentos, eu desço para libertá-los. Né? E aí ele envia Moisés, envia Miriam, envia Arão, envia todos nós também nesse mundo de hoje para esta libertação. Né? Cita também os profetas, né? E aí ele cita o livro do Deuteronômio: ficar surdo ao clamor quando somos os instrumentos de Deus para ouvir o pobre, coloca-nos fora da vontade do Pai e do seu projeto. Porque esse pobre clamaria ao Senhor contra ti, e aquilo tornar-se-ia para ti um pecado. Se eu me coloco surdo, essa minha surdez vai ser reclamada a Deus. Então, é muito sério isso. Ele segue um pouco mais, não vou parar em tudo aqui. É preciso repetir, citando Paulo VI, que os mais favorecidos devem renunciar a alguns dos seus direitos para poderem colocar com mais liberdade os seus bens a serviço dos outros. Poxa vida, como é que é difícil renunciar aos direitos? Eu estou saudável, eu não estou contaminado, eu tenho direito de comungar enquanto meu irmão idoso, enquanto contaminado, não pode comungar. Ele está excluído, banido da comunhão com os puros, né? Da lei da pureza lá do Antigo Testamento. Então, eu lembrei muito que essa proposta de renúncia, embora rechaçada na nossa cultura subjetiva e individualista, é a grande mensagem de Jesus. O hino dos Filipenses, né? Ele não fez conta da sua igualdade, mas despojou-se, renunciou-se e fez um servo para nós. E o Papa cita nós, cita o Brasil, né? Os bispos do Brasil, aqui nesse momento. Aí eu vou ler o trechinho que ele cita, que é bonito, para a gente ficar com um pouquinho de vaidade. Animados pelos seus pastores, os cristãos são chamados em todo lugar e circunstância a ouvir o clamor dos pobres. Como bem se expressam os bispos do Brasil, desejamos assumir a cada dia as alegrias e esperanças, as angústias e tristezas do povo brasileiro, especialmente das populações das periferias urbanas e das zonas rurais, sem terra, sem teto, sem pão, sem saúde, lesadas em seus direitos. Vendo a sua miséria, ouvindo os seus clamores e conhecendo o seu sofrimento, escandaliza-nos o fato de saber que existe alimento suficiente para todos e que a fome se deve à má repartição dos bens e da renda. O problema se agrava com a prática generalizada do desperdício. Então, aí uma citação bonita de um documento da CNBB, dos nossos bispos. Hoje, assistindo uma emissora de notícias, aí uma doutora que cuida de epidemia falou assim: embora contra tudo e contra todos, a gente quer agradecer à Igreja Católica, a Conferência dos Bispos, que, comprometida com a vida, não autorizou que as igrejas se abrem neste momento e não colocou muitos fiéis em risco. Achei muito interessante, numa emissora que às vezes não fala tanto coisas boas para nós ou sobre nós, esta fala inserida ali também. Então, a gente tem coisa bonita para dizer aí para o mundo, para dizer para a sociedade. O Papa usa uma palavrinha: comovemos. É imperativo ouvir o clamor dos pobres e no íntimo de nós mesmos nos comover. Vale lembrar o sentido da palavra comover, né? Eu digo mover fortemente, agitar com força, deslocar, sofrer com e se mover para ajudar. Então, está intimamente ligada aí com essa dimensão social do Evangelho, essa comoção, que é uma ação com sentimento, com inteireza, com interioridade, né? O Papa cita algumas coisas sobre a misericórdia, que a gente conhece bem,
seu magistério é muito da misericórdia. Aí o Papa diz assim: é uma mensagem tão clara da misericórdia, tão direta, tão simples, tão eloquente, que nenhuma hermenêutica eclesial tem o direito de relativizar. Não nos preocupemos só com não cair em erros doutrinais, mas também com ser fiéis a este caminho luminoso de vida e de sabedoria. Né? Lembro do Laudelino, um leigo importante da nossa diocese, né? Numa das romarias do trabalhador, aí ele dizia assim, muito preocupado com quem diz só que eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu sou contra aquilo outro. Pergunta para ele, você é a favor do quê? Se não for a favor de nada, não vale nada ser contra. Então, acho que o Papa está falando disso. Não se preocupar só em cair no erro, em não errar, mas se preocupar em ter um caminho luminoso de sabedoria. Eu sou a favor da vida, da dignidade, do bem comum. Então, é muito importante ser a favor de alguma coisa. Ter alguma coisa por que dedicar a sua vida. Às vezes somos contra, mas não sabemos a favor de que nós somos. Perdi seu som no finalzinho. Às vezes somos contra tudo, mas não sabemos por de que nós somos. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Diz a literatura universal. Vamos ver mais alguma coisa aqui. O Papa discorre sobre a vida de Jesus, que ele se fez pobre. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. E aí aquela expressão bonita dele: desejo uma igreja pobre para os pobres. Esse desejo é muito claro do Papa. Não só em palavras, mas em gestos. Ele se faz pobre. Ele se faz um pobre com os tantos pobres do mundo. A caminhada do pontífice é uma caminhada de pobreza. Eu fiquei assim tão tocado com aquela caminhada dele naquela sexta-feira de oração pelo fim dessa pandemia, tão pobre de gente do seu lado, tão pobre de holofotes, tão pobre de música, um pobre indo em direção a Jesus pedir misericórdia. Eu acho que tem muito pobre espalhado pelo mundo assim. Então, uma igreja pobre nesse sentido, né? É necessário que todos nos deixemos evangelizar pelos pobres. Eles devem estar no centro do caminho da igreja. Evangelizar pelos pobres é muito bonito, né? Você perguntar para alguém que não tem nada se ela está bem, graças a Deus. É interessante. Vamos ver aqui. Ele vai falar um pouquinho da economia que mata. A desigualdade é a raiz dos males sociais. Então, uma desigualdade abissal no nosso país é a raiz da nossa sociedade cheia de problema. A dignidade de cada pessoa humana, o bem comum, são questões que devem estruturar a política. Olha, a dignidade, o bem comum, deve estruturar a política. Não interesses escusos, internos, pessoais. Não podemos confiar nas forças cegas, na mão invisível do mercado, que vai tirando tudo da gente, né? Fazendo propaganda bonita e tirando tudo. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Aí ele entra citando alguns problemas do nosso tempo presente, né? Os sem-abrigo, os tóxico-dependentes, refugiados, povos indígenas, os idosos, cada vez mais sós e abandonados, o tráfico das mulheres, das crianças. O Papa diz, olha a pergunta de Deus no Gênesis, onde está o teu irmão? Não nos façamos de distraídos. Tem muita cumplicidade aí nestas questões.
né? Fala das mulheres em situação de exclusão, de maus tratos, dos nascituros, da questão do aborto, e fala da criação. Pequenos, mas fortes no amor de Deus, como São Francisco de Assis, todos nós cristãos somos chamados a cuidar da fragilidade do povo e do mundo em que vivemos. E aí, bem mais rápido, para eu não falar demais sozinho, o bem comum e a paz social. E aí o Papa propõe 4 princípios que orientam especificamente o desenvolvimento da convivência social. A construção de um povo onde as diferenças se harmonizam dentro de um projeto comum. Eu queria propor aqui para os nossos ouvintes, acho que é um caminho para nós, avaliarmos tudo de notícia que a gente recebe do governo, da política, fundamentais para a nossa avaliação da sociedade. Voltou aí, Xará? Então, vamos lá. Os 4 princípios. Tá aí? Eu espero que para eles lá esteja ok, porque eu aqui tenho picado muito o som. Mas acho que eles ainda não... Se alguém quiser comentar alguma coisa. 4 princípios o Papa nos aponta. O tempo é superior ao espaço. Esse princípio permite trabalhar a longo prazo, sem obsessão dos resultados imediatos. Como a gente, Papa, precisa disso. Dar tempo ao tempo. Ajuda a suportar com paciência situações difíceis, hostis, as mudanças de planos. É um convite a assumir a tensão entre plenitude e limite, dando prioridade ao tempo. Um dos pecados que se nota na atividade sociopolítica é privilegiar os espaços de poder em vez dos tempos dos processos. É preciso fazer processo. Eu não preciso fazer tudo. Eu preciso ajudar a sociedade a entrar num caminho diferente. E ela vai dando as respostas de acordo com o que ela pode, sem ansiedade, com convicções claras e tenazes. Não é agora, não chegou a hora, ou não é um momento, é um processo que precisa ser feito. Isso é muito claro na ação do Papa, né? Ele propõe uma reforma da Igreja na Evangelii Gaudium, e a gente tem a tentação de dizer assim, ele não fez essa reforma até hoje. Ele está fazendo, né? Ele está dando tempo ao tempo, né? Não criando ou reformando espaços, mas dando tempo à reforma. E que Deus dê tempo a ele para essa reforma. Importante. Amém. O segundo princípio, a unidade prevalece sobre o conflito. Ai, ai, ai. Será que eu posso falar disso aqui publicamente? O pessoal está tão gostoso ou está tão familiarizado com o conflito que a unidade, a busca da paz, da concórdia está ficando de lado. O conflito não pode ser ignorado ou dissimulado. Ele deve ser aceitado. Mas perante o conflito nós temos 3 posturas. Alguns olham e passam adiante, não estou nem aí. Outros entram de tal maneira no conflito que ficam prisioneiros, perdem o horizonte, projetam nas instituições suas confusões e insatisfações. Eu lutava por um tanto de coisa. Tudo isso caiu. Eu continuo gritando por aquilo que eu achava. Perdi o horizonte. Só não posso perder o grito. Então também não vale. Mas há uma terceira forma, a mais adequada, de enfrentar o conflito. É aceitar, suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-lo no elo de ligação de um processo. E aí Mateus 5:9, felizes os pacificadores, que constroem uma paz, um caminho de paz. Às vezes nem vão experimentar esta paz,
mas vai deixar um caminho para alguém experimentar no futuro. Nesse sentido, o Papa diz, é necessário postular um princípio que é indispensável para construir a amizade social. A unidade é superior ao conflito. E aí ele cita os bispos da República Dominicana do Congo, que eu achei muito bonito e que coloquei aí também hoje, mas depois tirei, senão o pessoal não via a nossa propaganda lá. Aí voltei para a nossa propaganda, que tinha que ficar em primeiro lugar. A diversidade das nossas etnias é uma riqueza. Só com a unidade, a conversão dos corações e a reconciliação é que podemos fazer avançar o nosso país. A unidade, quantas etnias formam o nosso país? Quantos povos? Quanta gente bonita que tem tanta coisa a oferecer. Só com a unidade desses povos, num único país, num único caminho, é que nós podemos avançar. Então, achei bonito. E uma experiência que o Congo e vários países da África devem fazer, né? Tribos diferentes que precisam se encontrar, que precisam falar uma única voz. Terceiro elemento... também, né? Porque somos um povo plural. Sim, exatamente. Né? Terceiro princípio, a realidade é mais importante que a ideia. Tem muito idealista aí, mas que tirou os pés do chão. A realidade é mais importante que a ideia. Existe uma tensão bipolar entre ideia e realidade. A realidade simplesmente está aí, a ideia se elabora. Entre as duas deve-se estabelecer um diálogo, mas a realidade, ela dá a última palavra. O Papa diz que é preciso evitar formas de ocultar a realidade. Purismos angélicos, oh, que piedade! Né? Nasceu para o céu, não para a terra. Totalitarismos do relativismo, tem muito aí. Nominalismos declaracionistas, projetos mais formais que reais, fundamentalismos anti-históricos, que esquecem da história, que não conhecem a história, eticismo sem bondade, intelectualismo sem sabedoria. Parece até jogo de palavras, mas se a gente esmiuçar isso, é a verdade. A realidade é superior à ideia. E como que a gente sabe disso? Deus se fez carne, real, presente no mundo. Pisou nesta realidade, sentiu e deu a ela uma nova proposta de vida. Ele não só ensinou com um discurso teórico, mas ele se fez real. E o quarto elemento, critério, é o todo é superior que a parte. A globalização e a localização também geram uma tensão. É preciso prestar atenção à dimensão global para não cair numa mesquinha cotidianeidade. Ao mesmo tempo, convém não perder de vista o que é local. Eu falava com o prefeito aqui de Boa Esperança, prefeito, a gente precisa valorizar o comércio local, porque senão o pessoal perde o emprego. Não precisa comprar alface, tomate que vem de Belo Horizonte do Ceasa. Pode comprar daqui, né? Pode comprar mais perto de nós, aí dá trabalho para o povo. Então, é preciso olhar a globalização e olhar também a localidade. O Dom Schorbone, não sei como é que ele fala o nome dele, lá de Viena, na Áustria, né? Ele falou, a globalização está em xeque com essa pandemia. Como é que a gente vai fazer viagem para Paris para comprar roupa, presente de Natal? A gente precisa viver o que é nosso aqui perto de nós. Né? O céu está mais limpo, tem menos fumaça de avião, tem menos fumaça de indústria produzindo um tanto de coisa que a gente não está usando nessa pandemia. Né? Então, achei muito legal. É preciso repensar a globalização. Vale a pena, sim, uma vez na vida, passear para o exterior. Nunca saí do Brasil, ainda quero. Mas todo Natal, toda Páscoa, todo Corpus Christi, todo feriado,
que a gente deveria rezar um pouco, a gente vai fazer um passeio, deixar a família e tudo aí e por aí afora. Então, o todo é superior à parte. E aí, para encerrar, ele fala do diálogo social como contribuição para a paz. Ele fala do diálogo entre a fé, a ciência, que é muito importante, né? A luz da razão e a luz da fé provém ambas de Deus, né? O diálogo ecumênico, abrir-se ao outro. E aí ele fala uma coisa bonita: abrir-se ao outro tem algo de artesanal. A paz é artesanal. Uma construção, né, devagarinho. Lembrei aí de Baipendi, pessoal fazendo balaio lá na Coab, bem devagarinho, né? É bonito isso. É artesanal a construção da paz. Ele fala da relação com o paísmo. Xará, Oi. eu não quero te cortar porque está muito bom te ouvir, mas eu imagino que em 1 minuto, mais ou menos, a nossa live vai ser encerrada. Sendo encerrada, a gente volta, como temos feito de costume, para que você termine e a gente comece, então, as perguntas, que já são bastantes aqui, tá? Eu acho que vai dar, está quase acabando. O diálogo interreligioso fala dos muçulmanos, acolher os muçulmanos, né? Achei bonito isso. Acolhida deles nos nossos países, bem como a acolhida nossa no país deles, que é interessante. E o diálogo social num contexto de liberdade religiosa. O respeito à liberdade, cuidado com as generalizações grosseiras, com a própria igreja, que é muito sábia, né? Com os líderes religiosos. Fala dos novos areópagos, né? Eu gosto dos novos areópagos. Quem fez novena de Natal sabe bem dos novos areópagos. Dialogar sobre os temas do tempo presente, ética, arte, ciência. E, por fim, o Papa conclui dizendo a dimensão social da evangelização com as palavras, né? Ele termina esse capítulo com estas palavras: a partir de alguns temas sociais importantes para o futuro da humanidade, procurei explicitar uma vez mais a incontornável dimensão social do anúncio do Evangelho, para encorajar todos os cristãos a manifestá-la, sempre nas suas palavras, atitudes e ações. Então, assim, eu passei por todo o documento, achei que não daria conta, mas... Fez muito bem. E aí, os pontos que eu acho legal, importante, necessário, bonito. E agora eu volto a palavra para você, Xará. Eu tenho dito para eles toda quinta-feira que é fundamental que a gente leia, né? Alguns leram antes, aqueles que não leram antes, não deixem de ler agora, depois de você nos chamar a atenção para alguns elementos do texto do Papa. É muito importante que agora a gente vá ao texto, leia e reconheça tudo isso que você nos chamou a atenção. Nada substitui, como na leitura da Bíblia, né? Nada substitui a leitura do texto. É um texto de uma riqueza tremenda. Ele falava assim, para a gente a ler. Falava assim, não usa aquele marca-texto amarelo, não, porque você só marca o texto e não reflete. Usa uma lapiseira. Você marca o texto e anota a sua ideia. Então, eu gosto muito de fazer isso. Marco o texto e escrevo alguma coisa que eu lembrei, faço um comentário. Ou, às vezes, até escrevo de novo o assunto em cima, para eu saber que naquela página tem aquele assunto que eu gostei. É uma dica legal aí que a gente aprende no seminário. Eu disse a semana passada para eles brincaram comigo que eu estou escrevendo outra encíclica, mas eu vou... Então, estamos aí de novo, vamos voltando para que a gente continue a nossa conversa, agora com as perguntas aí que nós vamos fazer ao meu xará. Sejam todos e todas muito bem-vindos, mais uma vez, para a nossa segunda parte. O pessoal está chegando aí de novo, xará? Vamos lá.
para a gente continuar. Eu estava dizendo no final da primeira parte que o pessoal brinca comigo que eu estou escrevendo outra exortação, né? Porque eu vou lendo o texto do Papa e vou escrevendo aqui do meu jeito, né? Como eu vou compreendendo e as ideias que eu acho que... E tem sido uma riqueza fazer isso nessa preparação para os nossos bate-papos de quinta-feira. Com certeza. Vale a pena a gente ir traduzindo para a nossa realidade, para a nossa maneira de pensar, né? Tem muita gente boa aí, Xará. O pessoal está lembrando até da PJ, do Curfap. Tem. Tempo bom, né? Muito velho, né? Se você sente isso, imagina eu, né? O Guaxupé, o Pablo, seminarista. Olha, bem-vindo, né? Que bom. A gente está aí, que legal, muita gente boa. A família presente, na Tércia, o Juliedson aí. Eu vi ele por aí, agora há pouco. Oi, Heloísa. Três Corações. A Joana. A gente tem chegado longe, alcançado bastante gente, né? É uma boa, o pessoal está correspondendo, né? É uma coisa para a gente pensar, né? Eu acho claro. Que olha, olha, o que é que essa pandemia me mostrou que a estrada cansa. E aí a gente, olha, estou descansado aqui, ficaria até meia-noite batendo papo. É verdade. Participando da nossa conversa, né? Mais gente do que a gente consegue normalmente, né? No presencial. Com certeza, com certeza. E mais pulverizado, né? Claro. Gente lá do outro lado da diocese, então atinge muita gente mesmo. Tem gente aí, acho que de toda a diocese, de norte a sul. Coisa boa. Bom, vamos pegar aqui alguns comentários, desde lá do começo, que a Miriam foi resgatando aqui para nós. Então eu vou comentando algumas coisas, aquilo que for pergunta, eu vou dirigindo para você. O Eliésio Santos, lá no começo, dizia assim: pequeno, grande Padre Jean, grande amigo desde os primórdios do Curfap, onde tive o privilégio de poder ser educado na minha fé, na PJ, por esses dois grandes sacerdotes, os dois Jeans. De fato, Eliésio, eu estava me lembrando hoje durante o dia que eu conheci o Padre Jean Stephenson lá no Curfap, né? Foi dando aula no Curfap que conheci, que a gente se aproximou, né? E por isso eu estava pensando durante o dia quantos anos faz isso, né? E é bom a gente não pensar nisso não. O Padre Joaquim disse lá: querido Padre Jean Stephenson, a respeito da sua fala sobre o desafio de falar da dimensão social, eu sou testemunha da sua postura, sempre alinhada com este rosto da Igreja, na SEBS, na PJ, nos círculos bíblicos. É verdade, Padre Joaquim. E por isso, quando eu comecei a montar o time aqui para os nossos bate-papos, o Padre Jean foi a opção para esse quarto capítulo, justamente pelo seu alinhamento. Aqui eu queria fazer uma memória saudosa, Xará. O Padre Joaquim também vai se sentir tocado. Um grande professor meu nessa escola foi o Padre Edivar, né? Eu tive a graça de conviver com ele, organizar uma romaria de trabalhador com ele em Carmo de Minas, de ir a Juiz de Fora participar de um evento mineiro da SEBS, fazer memória também de outra figura importante para nós, que talvez esteja num momento diferente da sua vida, o Padre André Cruz, foi com quem eu fiz uma das primeiras experiências de pastoral e que também trabalhou muitos anos com a SEBS, acompanhou, me levou
Montes Claros no evento. Então, quer dizer, a gente só é alguma coisa porque a gente está sobre ombros de gigantes, né? Padre Edivar, a gente sabe muito bem o quanto que ele contribuiu conosco. E o Padre André, quando esteve conosco também, sempre teve uma marca bonita. Eu queria ser tão bom com o povo igual o Padre Edivar e tão simples como o Padre André. Dois padres que eu aprendi muito. Então, assim, é importante essa memória. Muito bem feita, muito bem lembrada, Xará. O Beto e a Cacau dizem muito feliz por participar, boa noite. A Karine Nicolau, lá de Varginha, diz viver o estilo de vida do Evangelho, nosso maior objetivo. E desafio. Quando você falava dessa categoria de estilo, né, que é uma chave de leitura para a Laudato Si, não é isso? Entendi bem, né? Categoria para Evangelho e Gáudio. Para Evangelho e Gáudio. Eu não sei porquê, mas eu até anotei aqui para Laudato Si. Acho que eu estou com a Laudato Si na cabeça. O professor diz que esta categoria o Papa Francisco incluiu no ensino da igreja, social da igreja, e que ela está presente nos dois documentos. Eu citei vezes na Evangelho Gáudio e tem outras tantas na Laudato Si. É como um conceito que ele acrescenta ao ensino social da igreja. Sim, sim. Quando você falou, me chamou a atenção da Laudato Si, porque essa semana eu estou aqui montando o time, porque a próxima já é a última live sobre Evangelho Gáudio. Então eu já estou escalando o time para a gente fazer a série Laudato Si. Então quando você falou aí, eu já me atinei aqui. A Lúcia Vilas Boas, de Caxambu, diz assim: assumir a dimensão social da evangelização é reconhecer que a vida comunitária e o compromisso com as pessoas faz parte do coração do Evangelho. É o que o Papa diz, né? É muito bem compreendido aí, Lúcia. A paróquia Cristo Luz dos Povos, de Varginha, diz: não se toca o céu se não tem os pés no chão. É isso mesmo. E é interessante que nós estamos falando de evangelização, né? Evangelização que muitas vezes parece que é coisa só do céu. E o Papa nos traz aqui e nos põe com os pés no chão, né? Exatamente. Agora o Padre Joaquim deixou aqui uma pergunta muito boa, e obrigado, Padre Joaquim, por essa pergunta. Para a primeira grande sessão da nossa 5ª Assembleia Diocesana, fizemos uma grande avaliação da nossa caminhada diocesana de 113 anos. E aí ele pergunta para você, como vai a nossa dimensão social? Olha, eu fiz CURFAP acho que 2002, quando eu comecei a conhecer a diocese, assim, além da Paróquia Sagrada Família, onde eu morava, né? Depois fui para o seminário em 2007, pude, da equipe diocesana da PJ, viajar muito aí, a diocese, os antigos setores, depois as foranias, e eu sempre vi como um desafio para a dimensão social da evangelização, a nossa diocese. Pouca adesão, muita dificuldade de chegar, talvez porque faltou uma atualização da linguagem, talvez porque faltou o diálogo, aquilo que a gente falava no começo ali, que você é o segundo, agora eu não vou achar, a segunda forma de olhar, deixa eu ver aqui, diante do conflito, né? Eu acho que sempre foi uma relação conflituosa. E diante do conflito, o próprio pessoal da dimensão social, em vez de procurar um diálogo, de aceitar o conflito, o pessoal perdeu o horizonte.
eles se amarraram a algumas coisas e falaram assim, é isso aqui e acabou. E às vezes a gente podia ganhar muito com o diálogo, com a partilha, o crescimento. Então, eu acho que faltou um pouco de unidade de quem estava de dentro e faltou um pouco de acolhida de quem estava de fora. Talvez seria essa a minha leitura. Mas tem coisa muito bonita, né? Eu gosto muito de lembrar do Inocêncio falar: com nós, sem nós ou contra nós haverá reforma agrária, né? Nosso segundo bispo, e tanta coisa bonita que foi sendo construída aí ao longo do processo, e eu acho que ainda nós temos muita coisa boa acontecendo, né? Temos aí uma casa sendo preparada para a acolhida dos toxicodependentes, temos iniciativas nas paróquias. A questão do diálogo é tão legal que eu lembro lá da Sagrada Família, do balancete da paróquia, na época do Dom Tomé, não sei como é hoje, um salário mínimo para a Casa da Sopa Capitão Vendramini e para a creche Arca de Noé, ambas espíritas, que fazem um trabalho social na cidade, né? Então, precisa ter esse diálogo, ele é fundamental. E o Papa diz aí nesse capítulo que se a igreja não faz, se a igreja não assume essa dimensão social da fé, a evangelização corre o risco de ser só falar, né? De ser só um blá blá blá, né? Então, eu acho que tem outra coisa legal de pensar, é que a dimensão social não é só uma bandeira levantada também, né? E claro, tem muita dimensão social de evangelização na nossa diocese. Nossa, tem gente boa demais nesse Brasil. Ontem veio um senhor na missa aqui em Boa Esperança, que eu gosto muito, até comentava com o Padre Geraldo, seu Paulinho, um senhor negro de uma comunidade pobre daqui da paróquia, um homem de fé. Eu já fui na casa de uma assistida com ele, é ministro, e ela acreditava que ele era o padre ou não, porque eu com ela, e dimensão social da evangelização. Seu Vicente Três Pontas. E tanta gente aí, às vezes religiosas, padres. Então, eu lembro de alguém falar assim, Monsenhor Geraldo Costa, não sobra nada do salário dele, porque ele dá tudo para os pobres. Então, assim, tem muita dimensão social acontecendo também. Quantas conferências vicentinas, né? Quantas pastorais sociais, grupos assim chamados, e às vezes iniciativas individuais, mas movidas pela fé nesses tempos difíceis, né? Eu acho que talvez nos falte esse raio-x, né, da realidade na perspectiva social, né? Mas muita coisa é feita, né? E aí o Papa amplia o horizonte, né? Se a gente ler a realidade da diocese com o olhar do Papa, nós vamos incluir neste rol de dimensão social muito mais coisa que talvez não era incluída antigamente, né? Às vezes nós ficamos muito na nossa organicidade, né? Aquilo que está dentro do nosso organograma entra, o que não está, não é conosco, né? Mas a gente precisa fazer esse caminho. A Sônia Montuani, acho que é de Três Pontas, diz assim: a caridade não pode ser apenas um conteúdo na formação e nas falas dos cristãos, mas deve ser incluída como praxis. Fundamental, né? A Josele Cristina, quantos ensinamentos preciosíssimos. É verdade, Josele, tanto na Evangelii Gaudium quanto na partilha do meu xará. A Lúcia faz uma pergunta, não sei se é a Lúcia Vilas Boas, lá de Caxambu, mas diz assim: percebemos hoje a naturalização da miséria e do sofrimento alheio. Não estaremos desfigurando o sentido autêntico e integral da missão evangelizadora?
Você me ouviu aí, Charana? Voltou? Ouvi agora. Você não ouviu a pergunta, né? Não, repete, por favor. É a pergunta da Lúcia. Percebemos hoje uma naturalização da miséria e do sofrimento alheios. Não estaremos nós desfigurando o sentido autêntico e integral da missão evangelizadora? Teria que perguntar que pé que ela está... O que será que ela está falando? Se a gente se preocupar com a miséria atual, a gente está desfigurando a mensagem do Evangelho? Não. A naturalização da miséria e do sofrimento. Exatamente. É normal, né? Ainda usam o próprio Jesus, né? Pobre sempre tereis convosco. Eu citei essa fala do Papa que ele diz: nós estamos acostumados a falar de caridade, a falar do bem, e às vezes virou só um palavrório e não virou ato. Então, eu falo que Deus é amor, que a gente tem que viver a caridade, o bem comum, buscar isso, mas na prática eu tenho a minha vida muito capitalista, muito na minha. Eu entro e saio correndo de casa com portão eletrônico para ninguém me parar, com vidro fechado no meu ar. E tem gente talvez até gostando de usar máscara para não ser reconhecido. Eu acho que tem gente que está tirando proveito disso. Assim, é melhor que ninguém me incomode, né? Eu acho que está mais tranquilo. É um perigo. A gente... Outro documento será que é Evangelii Gaudium? Agora eu não vou lembrar. Que o Papa diz que alguém fica furioso e quebra a televisão quando o time perde, mas não se escandaliza e finge que nem viu quando alguém está morto debaixo de uma marquise na rua, nesse frio, né? Então, eu acho que é por aí. 20 e tantas mil mortes. E daí? Agora eu não vou receber o meu auxílio, ou não vou receber o meu salário. Então, o dinheiro ele está muito mais importante do que a vida, né? Claro que o auxílio é muito importante, até para garantir a vida. Mas tem gente que nem precisava e está preocupado se ele vai cair também, né? Então, para pensar um pouco esses dois lados. E lá no comecinho desse 4º capítulo, a segunda ideia que o Papa apresenta é essa, né? Se a dimensão social não for levada em conta, mutila-se a missão evangelizadora, né? Então, se a gente se acostumar com a miséria e com o sofrimento alheio, o que nós estamos fazendo não é evangelização, ou é um pedaço da evangelização, né? E aí blá, blá, blá. Nada do humano nos é estranho, né? Pois é. Então, a realidade humana, na sua totalidade, é importante para nós, né? Sobretudo, a fragilidade, o esquecimento, a marginalização, isso, sobretudo, deveria ser importante para nós. Nessa globalidade, eu acho que é muito importante, uma das coisas bonitas que eu acho aqui, o Papa volta muito a São Paulo VI, né? Na Populorum Progressio. Quando ele diz lá da globalidade e da integralidade. O desenvolvimento ele é positivo quando ele é para o homem todo e para todo homem. Eu tenho uma birra, e tenho muitas, mas essa é uma grande, desse conceito que se criou recentemente do cidadão de bem. E aí o desenvolvimento é para o cidadão de bem. As coisas boas é para o cidadão de bem. Não é essa a postura do Evangelho, não é essa a postura da Igreja, né? É para o homem todo e para todos os homens, né? Essa globalidade é para toda a humanidade. A evangelização se destina a toda a humanidade, né? É interessante que esse discurso não está muito bem visto, né?
as verdades do Evangelho não estão benquístas no atual momento. E aí eu pulei um trechinho do Papa que agora cabe muito bem. Ele diz o seguinte: alguém pode se sentir ofendido com as minhas palavras. Saiba que as exprimo com estima e com a melhor das intenções, longe de qualquer interesse pessoal ou ideologia política. A minha palavra não é a de um inimigo nem de um opositor. A mim interessa-me apenas procurar que quantos vivem escravizados por uma mentalidade individualista, indiferente e egoísta, possam libertar-se dessas cadeias indignas e alcancem um estilo de vida e de pensamento mais humano, mais nobre, mais fecundo, que mais dignifique a sua passagem por esta terra. Então, olha, tem muita gente incomodada com as palavras do Papa. Muito. Né? Tem muita gente incomodada com as palavras do Evangelho. Esse Evangelho aí não estou querendo, não. Né? Então, é interessante quando ele fala isso. Nós sentimos isso, o Papa sente isso, e talvez a gente poderia dizer que até o próprio Jesus se sente incomodando muita gente no atual contexto, né? E só para fechar, o Papa falando do estilo, né? Ó, a chave de leitura. Ele quer que essas pessoas alcancem um estilo de vida mais humano, que é o estilo que o Evangelho propõe. Esse é o nosso desafio. Você já dizia lá no começo, né? Mas os profetas não falarem, né? As pedras falarão. As pedras gritarão. Vamos lá, mais aqui. O Zorico Silva de Varginha diz assim: a sabedoria popular nos ensina muito na caminhada. Uma coisa que eu anotei aqui da sua fala, da fala do Papa, é essa questão de que os pobres nos evangelizam. Eu acho isso de uma beleza fantástica, né? E quanto nos evangelizam, né? É a sabedoria do povo, né? A sabedoria do simples. Eu lembro, Xará, de uma missão Sim. que eu fiz lá em Natal, no Rio Grande do Norte, com a Pastoral da Juventude. Andamos no meio de uma fazenda lá de coco, uma pobreza sem tamanho. Chegava nas casas, aquela pobreza. É quase que uma casinha para dormir, o povo fica do lado de fora. E aí, como é que tá? Mas tá bom demais. Nossa Senhora. E aqui a gente tem pouco, a gente passa, mas a gente vive feliz. Então, assim, é claro que não tá bom. Mas você conseguir viver desta forma, isso é uma forma de evangelizar, gente. Você relativiza tudo que é fundamental para mim ali, que estava escandalizado, e diz outras coisas são importantes para a nossa felicidade. Isso os pobres evangelizam muita gente. Isso aí não tem dúvida. Paróquia Cristo Luz dos Povos diz aqui: essência de Puebla nessa colocação. A Jucimara Fátima de Conceição das Pedras diz: quando a gente falava quando você retomava aí, o tempo é superior ao espaço, né? Fazer cada momento sem pressa, passo a passo. O Francis Ley diz aqui, olha: sobre a diversidade na unidade, estamos de fato nos aproximando das realidades de pessoas dos grupos minoritários? Esse diálogo não nos assusta ainda? Ele pergunta. Quando eu citei aquela fala dos bispos do Congo, o Francis Ley me mandou uma mensagem falando: eu quero participar da live, eu acho muito interessante esses temas, e é por aí. Eu aprendi uma vez, não sei se é verdade, porque eu não estudei mais, mas eu fiquei muito impressionado aí com a questão dos indígenas. E lá na Bolívia se tinha um congresso nacional que tinha uma cadeira para cada povo indígena. Não sei se é verdade, preciso estudar,
mas que dava voz para os indígenas, né? Depois, quando eu estudei em São Paulo, lá no CESEP, Ecumenismo, Diálogo Interreligioso, veio um padre da Argentina falar para nós. A Conferência Episcopal Argentina fez um trabalho junto com o governo e descobriu tantos povos indígenas que a gente nunca imaginou que tinha na Argentina. E mostrou lá um estudo grande que eles não tinham noção do que tinha. Então, assim, quanta cultura que a gente esconde, coloca debaixo do pano e até mata, né? Eu acho que a gente poderia aprender muito com essas culturas para falar dessa questão do hoje. Mas o Francis Ley traz, com certeza, outras reflexões de minorias que a gente poderia acrescentar, que precisam ser escutadas, valorizadas. E às vezes minorias mais próximas de nós, né? Como intelectual que o Francis Ley eu acho que ele contribuiria muito para essas reflexões, com certeza. Quem sabe uma futura live com o Francis Ley. Vamos pensar aí. Paróquia Cristo Luz dos Povos, outra vez, sonhadores, construtores e fazedores da paz. Cristãos de um tempo diferente, onde a gente tem que arriscar, baseado na música do Padre Zezinho, né? O Zorico falava aqui também da regionalização, quando você citou a sua conversa com o prefeito, né? De aproveitar mais a questão local e assim por diante. Valorizar o que é nosso. A Lila aplaude aqui quando você diz isso, né? A Sônia diz que a enculturação do Evangelho, acolhendo as diferenças e promovendo o diálogo. Patrícia Reis diz, já passou rápido, tudo que é bom dura pouco, quando estava terminando a primeira parte. Pois é, já vamos caminhando para o final da segunda, né? O pessoal está dizendo aqui, esse formato ficou bom, olha, então gostaram da sua apresentação na primeira parte. Espetacular a apresentação, diz o Padre Joaquim. A Karine também diz que ficou bom assim. O Juninho diz que são 2 padres referenciais em pastoral. Obrigado, Juninho. O Padre Joaquim retomou aqui, acho que era a pergunta dele lá atrás, né? Contextualizem a dimensão social em nossa diocese. Acho que já foi isso que nós fizemos ao responder a sua pergunta, né? Acreditem, durante a live estou aqui revendo fotos do Padre Edivar, presente na 28ª Romaria do Trabalhador, diz o Padre Joaquim, que está lá emocionado, né? Os acólitos da campanha estão marcando presença aí, Deus abençoe, eles pedem a bênção aqui. A Alcione Nogueira, será que você conhece ela, Xará? Um abraço para a Alcione e para a Simone e Companhia Limitada. Estão aí, todas duas, né? Que Deus abençoe cada vez mais a vocação de vocês, estou aprendendo muito com essas lives, tem contribuído muito com a minha formação, alimentando a minha fé. A Patrícia Maciel diz, essas lives também são um caminho de paz, de evangelização para o nosso mundo ferido. Obrigado aos Gians. A Mara Landim diz, Padre Jean, suas lives nas quintas estão coincidindo com a celebração na minha paróquia, com a adoração ao Santíssimo. Então assisto depois, perdoe. Fique tranquila, Mara. Depois, amanhã cedo já está disponível lá no YouTube, Paróquia de Cariaçu, ou no Facebook, na minha página e também na página do Padre Jean Steffers. A Sirlene Bertoli, que está sempre aqui, é de Varginha, diz, mais uma quinta cheia de sabedoria e compromisso. Pura formação continuada. Parabéns aos 2 padres. Francis Ley, minorias próximas de nós, isso mesmo, obrigado, né? Rosana Tavares, de Três Pontas.
Muito bem colocada a questão prática do individualismo na participação na Eucaristia nesse tempo de pandemia. É isso mesmo. Eu tenho pensado e tive a oportunidade de falar isso até no Conselho Presbiteral. E comunhão é o contrário de segregação. Se há segregação, não há comunhão. Né? Quer comentar isso, Xará? Eu dei uma paradinha aqui porque me falou que eu tenho 20% de bateria. Não tem carregador por aí, né? Eu vou colocar aqui, só que aí eu não consigo fazer ele ficar paradinho aqui com o meu carregador. Entendi. Mas de repente a gente consegue com esses 20% aí. Vamos lá. É aquilo que eu comentei. Eu acho que a proposta é de viver junto à fé. Se vamos passar por um momento difícil, vamos passar todos juntos e não cada um. Eu estou pensando muito assim, que eu acho que estou experimentando de uma forma tão diferente o ser padre, o ser sacerdote, porque a gente está rezando e as pessoas estão percebendo mais do que antes que a gente está rezando por elas. Então, colocar a nossa responsabilidade. Eu, particularmente, estou celebrando desde o dia 19 de abril, dia de São José, todos os dias nessa pandemia, nesta intenção, né? Mesmo celebrando essa semana. Então, acho que isso é muito importante. E de fazer as pessoas chegarem à consciência do que é a comunidade, do que é a experiência. Quando eu voltei do Pará, da missão lá da Diocese de Bragança, voltei com aquele material do Congresso Eucarístico Nacional, que foi em Belém, e lá falava que a Amazônia tem fome de Eucaristia. E eu trabalhei aqui em Boa Esperança com os ministros, e eles ficavam assim, olha, a gente não tinha essa noção. E eu falava das comunidades que tem Eucaristia uma vez por ano, das desobrigas, né, das diversas questões. E aí eu acho que agora todo mundo está pensando um pouco nisso, né? Revalorizando o sacramento, a igreja, e eu acredito que a gente vai sair melhor dessa situação do que a gente entrou. Está dando uma sacudida na gente, em todo mundo. Né? Tomara. Nós estamos vivendo extraordinariamente o que eles vivem ordinariamente, né? Exatamente. A Celinha de Varginha, da Pastoral Familiar, diz aqui: que catequese! Estou vendo que não sei nada. Nem tanto, Celinha. Você sabe um monte, pode nos ensinar, mas a gente vai partilhando. Padre Carlos Henrique diz: olha, excelente, parabéns aos irmãos. Valeu aí, Carlos, excelente como a sua na semana passada. Isso mesmo. A Fernanda, da PJ, diz: olha, que Deus abençoe vocês nesta caminhada de evangelização. Aproveito para pedir que orem pelo pequeno Murilo, de 4 anos, de Boa Esperança, que está internado em estado grave na UTI, com traumatismo. Então, rezamos aí pelo Murilo, né, que está lá internado. Celinha de Varginha diz: 1 Jean é bom, 2 é demais. Não, Celinha, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. A Paulinha diz: aprendendo a cada live, ajudando no meu crescimento como pessoa e como catequista. Faço parte da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Três Corações, comunidade São João Batista. Um abraço. A paróquia é lá onde estão seus pais, não é? A comunidade também? Morei ali muitos anos e tem uma história bonita também, na época do Padre Joaquim. Hoje está lá o Padre Alexandre. Um grande abraço. A Gisele diz: excelente, Padre Jean Paul, muito do que o outro Padre Jean falou, nós conversamos há pouco. É verdade, Gisele. A Gisele é de uma equipe de Nossa Senhora que eu acompanho.
uma pessoa super comprometida com as causas sociais, trabalha na educação em Varginha. A Claudinha diz: Padre Jean Paul, o senhor comentou numa live sobre comunidades que participam de missa uma vez por ano. É essa realidade que o Xará dizia lá da Amazônia, né? E é isso mesmo, comunidades que às vezes têm missa uma vez por ano, que olha lá. Xará, eu anotei aqui, como é que tá a bateria aí? Eu vou colocar aqui, eu vou segurar no colo aqui, acho que vai dar certo. Você está com um problema da bateria, eu estou incomodado com o fone. Sim. Se colocar assim, fica ruim? Oi? Você fica deitado aqui para nós. Fica ao contrário, né? Aí, tem que ser assim. Como assim? Tá. Eu anotei aqui uma questão que eu acho que faz parte daquele incômodo que o Papa produz em nós, mas eu queria ouvir, você passou por ela, e o Papa fala, resgatando lá São Tomás de Aquino, de função social da propriedade e destinação universal dos bens. É um assunto muito incômodo hoje, né? É daquela parte que as pessoas não gostam do ensino social da igreja. Mas acho que vale a pena a gente resgatar. É verdade. Vai lembrar para a gente um pouquinho da questão da palavra solidariedade. Né? É uma reação espontânea de quem reconhece a função social da propriedade e o destino universal dos bens. Então, são duas categorias que ele trabalha aí. Antes da propriedade privada, existe a função social da propriedade. Ela foi dada por Deus para que cada um possa melhorar o mundo, fazer o mundo ser melhor para as pessoas e lembrar da destinação universal dos bens. Né? Eu cheguei a comentar aqui outro dia que também nesta pandemia faz lembrar que de 7 em 7 anos o povo de Deus tinha que dar um ano de descanso para a terra, né? E de 49 em 49 anos tinha que redistribuir toda a terra para a gente nova que chegou. Então, existe aí na Bíblia essa proposta de uma terra que não é nossa. É dada ao nosso usufruto, mas é de Deus para o bem do povo. Né? E aí o Papa fala, é preciso devolver ao pobre o que lhe corresponde. Então, dar ao pobre também, a partir dessa questão da propriedade, o direito. Travou, Xará. Travou, perdemos aqui a nossa conexão. Estamos voltando. Estou com o seu áudio, mas não estou com o seu vídeo. Sim, mas o áudio é melhor que o vídeo. Vamos ver se a gente consegue aqui continuar para a gente já ir encerrando. Tem aqui algumas outras participações, olha, do professor Neilson Luiz. Fantástico, essa live traz paz e felicidade em nossos corações em meio a tantas notícias ruins. A Edmara diz que é da equipe de Nossa Senhora das Graças. Isso, a minha equipe. A sua equipe, olha, que legal, que legal. A Dani de Caxambu diz: realmente, ouvir as considerações e falas do Padre Jean Stephenson. Excelente, parabéns, está muito enriquecedor. A Sirlene Bertoli diz: eu aproveito muito nas lives, anoto os pontos principais e grifo uma palavra-chave. Excelente, quanta sabedoria. A Graça Leal diz: maravilhoso momento de partilha, gratidão aos senhores padres. Padre Joaquim faz aqui um pedido, e como pedido do Padre Joaquim, a gente encerra as nossas participações
para já encerrar o nosso bate-papo de hoje. Padre Joaquim diz assim: queria ouvir sobre o trabalho de assessoria do Padre Jean nos círculos bíblicos. Ele já aludiu sobre as muitas parábolas a respeito. Vamos incentivar isso nos setores. Não há dúvida de que os setores, o círculo bíblico, as pequenas comunidades são um lugar, um potencial lugar dessa ação, dessa dimensão social da evangelização, né, Xará? Com certeza. É aí que o pessoal descobre o Evangelho e dentro do Evangelho essa dimensão social, né? É muito bonito quando as pessoas conseguem dizer: eu estou entendendo o que a palavra de Deus está dizendo, ou eu estou conseguindo acolher a mensagem da palavra de Deus. O círculo bíblico é o caminho. É o caminho dos pequenos grupos, é o caminho das comunidades pequenas, das comunidades missionárias, né, que a CNBB nos propõe. É aí que a palavra de Deus deve ser ouvida, meditada, porque eu não acredito que vá cair do céu a solução do mundo. Nem Jesus caiu do céu como um raio. Ele veio, caminhou, plantou a semente, devagarinho, e também no círculo bíblico, no dia a dia, na escuta da palavra, que devagarinho vai nascendo aí esta proposta do Evangelho. Então, eu sou apaixonado pelos círculos bíblicos e não tenho a pretensão de que todo mundo participe, mas acredito que ele está crescendo e está encontrando um caminho importante na nossa diocese. Eu não posso deixar de considerar aqui que o Círculo Bíblico agora tem um irmão gêmeo, né? A celebração dominical em família, né? Nesse tempo de pandemia, a gente tem descoberto essa oportunidade que o isolamento social nos trouxe de celebrar em família o Dia do Senhor, já que a gente não pode ir à igreja, e é uma experiência de círculo bíblico, né? Exatamente. É uma experiência no centro e as pessoas em torno buscando alimento para a sua vida de fé, né? Exatamente. Então é uma coisa que a gente convida aqui, aproveita esse momento aí para convidar todo mundo que ainda não fez essa experiência a fazer. A partir de amanhã, o roteiro do próximo domingo já estará disponível lá no blog O Dia do Senhor em Família.blogspot.com. Então não deixe de ir lá, baixar o roteiro e celebrar aí na sua casa o Dia do Senhor. Temos aqui outras participações, mas vamos encerrar por aqui. Eu leio uma última, que é a participação do Pedro, que ainda não tinha participado hoje. Ele diz assim: é preciso descobrir o comunitário neste cenário que tanto defende o privado. Existe algum caminho? Aponta algum caminho para isso? Eu acho que precisa redescobrir o estilo de vida que o Evangelho nos propõe. O caminho é abrir os olhos para uma outra realidade que não é a nossa. Talvez a gente esteja tão mergulhado dentro dessa realidade que a gente não consegue enxergar outra coisa. Quem sabe esta pandemia, por mais dura que ela seja, ela não está dando a oportunidade de pensar algumas coisas, de dar tempo para a gente sair do automático, da correria e pensar alguma coisa diferente. E aí o Evangelho nos tem uma proposta. Conhecer o Evangelho é o caminho, né? Conhecer como Jesus viveu, os Atos dos Apóstolos agora, como as comunidades buscaram viver aquilo que Jesus ensinou,
eu acho que não tem outro caminho, senão se encontrar com a palavra de Deus, Pedro. Eu permita participar e apontar em um caminho. Quando eu provoquei você para a gente retomar a questão da função social da propriedade e a destinação universal dos bens, eu penso que nós vivemos sob o dogma do privado. A gente nem pensa que aquilo que nós compramos, que nós dizemos é meu, na verdade não é. Né? Para nós é dogma. Né? Eu comprei, eu trabalhei, é suor do meu rosto. O outro não trabalhou para comprar isso, então isso não é dele. Né? Nós vivemos debaixo de um dogma do privado. E me parece, respondendo aqui a pergunta do Pedro, um caminho é nós relembrarmos o dogma verdadeiro, né? Que é a função social da propriedade e a destinação universal dos bens. Porque eu acredito, não sei se digo uma bobagem, mas acredito que não, muitas das pessoas que estão aqui acompanhando a nossa conversa nunca ouviram falar disso. Nunca ouviram dizer que os seus bens que você comprou com o seu dinheiro, antes de serem seus, eles foram destinados por Deus a toda a humanidade. Né? Então, eu penso que nós temos que repropor essas duas questões fundamentais, que são, repito, para ficar bem marcado, função social da propriedade e destinação universal dos bens. Né? E aí a caridade não é a bondade, né? Assim, eu sou tão bom que eu ajudo alguém. Não, é uma responsabilidade, um compromisso. Não é favor. Oi? Não é favor, né? Claro, não é favor, não é dó, né? É obrigação do cristão. Pois bem, Xará, vamos terminar, e ao terminar eu tenho aqui uma obrigação de fazer uma correção, porque eu não sei por que descuido da minha cabeça, o seu nome saiu errado na arte de divulgação da nossa live. Não é Padre Jean Stefferson, é Padre Jean Stefferson Pereira, não é isso? Isso. Então fica aqui o meu pedido público de desculpas pelo erro do seu nome, onde é que eu estava com a cabeça. E no início da nossa conversa, eu não apresentei devidamente o Padre Jean. Ele é vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora das Dores e administrador da região pastoral Nossa Senhora das Graças em Boa Esperança. É natural de Três Corações, é também assessor dos círculos bíblicos, como já fizemos notar durante a conversa, é professor do seminário, muitas outras coisas, tem muitos dons, e a nossa igreja local conta muito com esses dons. Nós podemos testemunhar essa abundância de dons e a sua gratuidade em partilhá-los conosco nessa noite. Muito obrigado, agradeço em meu nome e agradeço em nome de todas as pessoas que estiveram e estão aqui partilhando conosco essa conversa. Ô Xará, eu que agradeço o convite, a oportunidade. É claro que a gente fica um pouco temeroso, né? Porque essa tecnologia aí, a gente entrou de cabeça nela, né? E sem saber muito, então eu estou aprendendo ainda a mexer com isso. E também porque os interlocutores são sempre pessoas muito capacitadas, de vivência, tanto o senhor professor também, um padre aí com uma caminhada bonita na diocese, como tanta gente que esteve aí na nossa live acompanhando. Assim, não vim dar aula, não vim ensinar nada, mas partilhar um pouco do que eu li, do que eu destaquei como importante,
e acho que é um aperitivo para que as pessoas possam ler e fazer a sua leitura, a sua conclusão. O facilitador das ferramentas, mas cada um precisa fazer a sua leitura do texto, a sua leitura do mundo, a sua leitura da vida. Então, eu acho que a gente aqui está se propondo a isso, a ajudar as pessoas de fé, as pessoas que querem seguir Jesus, a fazer uma leitura do mundo com os óculos do Evangelho, né? Então é isso, eu agradeço muito também. E aqui da Boa Esperança, a gente manda um abraço para todo mundo, que a Senhora das Dores, que também é a medianeira das graças, possa interceder por todos nós. Amém. Semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, nós vamos terminar a Evangelii Gaudium, estudando e sendo apresentados ao 5º capítulo, Evangelizadores com o Espírito. E quem vai nos ajudar na semana que vem é o Frei Tyler, que é filho da nossa diocese e é frade agostiniano, mora em Belo Horizonte, e vai estar conosco quinta-feira que vem no nosso bate-papo, ajudando a fechar aí com chave de ouro, com certeza, a Evangelii Gaudium. Mas não vamos ficar tristes achando que a Evangelii Gaudium acabou e está tudo acabado. Não, não. Como o Xará já destacou, que o 4º capítulo, que a quem nós somos hoje apresentados, é a chave de leitura, é o pontapé para a Laudato Si, nós já estamos elencando o time para que, omitido a quinta-feira de Corpus Christi, nós comecemos, depois da quinta-feira seguinte, o estudo da Laudato Si. Vamos pular da Evangelii Gaudium para a Laudato Si. Então você já vai tirando aí da gaveta a sua Laudato Si, começando, se já terminou de ler a Evangelii Gaudium, vá começando a ler a Laudato Si, e nós vamos continuar as nossas lives de quinta-feira. Tá bem? Boa noite para todo mundo, obrigado pela companhia, desculpa os erros técnicos aqui, mas estamos todos aprendendo e todos nos esforçando para levar até você a boa nova, a alegria do Evangelho. Que Deus nos abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado, Xará. Obrigado a todos vocês que partilharam conosco esse bate-papo, essa noite de formação. Fiquem todos com Deus.